aí, no speaking, dear, você vai escutar uma pergunta de 45 segundos ou algo, você vai escutar uma situação e esse áudio tem 45 segundos. São 2 áudios, ok? E depois que você escutar esse áudio, você tem que falar sobre ele por 1 minuto. Então, às vezes, dá a impressão assim, nossa, só 1 minuto? É curtinho. Mas na hora que você tá lá com o seu microfone, que você dá um play, 1 minuto é uma eternidade, dear. Então você não sabe o que falar, você começa a repetir muito da mesma coisa. E aí não é legal para o seu speaking. Então, dear, você tem que falar por 1 minuto, né? Com eloquência, com coesão, com coerência, ok? Então, não pode ficar se repetindo muito, como aqui às vezes eu faço no meu vídeo. Que eu sei, eu sou meio prolixa, dear, eu sei disso. Mas você tem que ser eloquente, ok? Nesse 1 minuto que você tem para mostrar o seu speaking, para mostrar que você entendeu o áudio e que você consegue falar sobre o assunto. Então, mas o que cai, teacher? A gente nunca sabe, dear, a gente nunca sabe. Mas tem arquivos que as meninas que já fizeram recentemente montam e que dá para a gente se basear, mas como são só 2 perguntas, 2 áudios, às vezes é difícil cair o que está ali, né, do que a gente estuda. Então, a gente tem que estudar tudo, tudo. Né? Por exemplo, pode cair uma pergunta do tipo, How do you describe your childhood best friend? Então, como você descreveria a sua melhor amiga de infância? Então, você tem que falar muitos adjetivos. I would describe my childhood best friend as a person who always helped me. We are very close. We are friends since kindergarten. Não sei. We are friends since school. She lives next door. She's my neighbor too. We went to school together. She's a wonderful student, a wonderful daughter. She always helps me at school. Então você tem que inventar uma historinha, dear. Então você tem que encher ali de vocabulário e florear a sua resposta, ok? Então não pode ser sucinta, falar assim, nossa, minha melhor amiga da escola é muito legal. Você tem que falar 1 minuto sobre isso, ok, dear? Então, pensa aí numa história. Né? Eu sempre falo para as minhas alunas, pensa numa história. Né? O que você fazia com essa best friend? Vocês iam no playground? Vocês estudavam juntas? Então, pensa numa história, invente a história, ok? Aí uma outra pergunta pode ser, How do you explain right or wrong for children? Então, como você explica o que é certo e o que é errado para as crianças? Né? Então, você pode falar, So, it's always hard to explain to kids what is right or wrong. It's up to adults to teach them about what is right or wrong. So, once, for example, when I took care of my kid, então inventa uma historinha. Então, é sempre difícil explicar o que é certo e errado para a criança, mas uma vez, quando eu cuidava de fulano, teve essa situação onde eu pude passar para ele que o que ele fez era errado. Então, sempre envolva uma historinha, dear, que vai dar 1 minuto aí para você falar, ok? Uma outra pergunta pode ser, What do you think about the influence of cell phones for kids? Então, o que você acha da influência de telefones para as crianças? Né? Então, você pode falar, it's always difficult to talk about this subject, the influence of cell phones, because nowadays cell phones is a part of life of everybody. Everybody needs cell phone. It's hard to control.
There was this time, e sempre começa uma historinha. Então, teve essa vez que a minha kid estava com o celular, e aí ela ficou muito tempo, ela estava assistindo um joguinho, um videozinho no YouTube, e eu falei para ela que para a gente brincar mais, que era muito mais proveitoso, enfim, também dá para incluir uma historinha aí, né? Tem uma outra pergunta. What are the benefits of having a pet? Então, quais são os benefícios de ter um pet? Oh, having a pet is something wonderful. I have a dog. E aí começa a falar de você, de como o seu pet muda a sua vida, de como alegra o seu dia, enfim, né? E se você não tem pet, você inventa que tem. Ok, dia? Para falar bastante durante 1 minuto, ok? E usar todo o seu vocabulário. Então, na Ápia é assim. A gente tem o ITAP, que é o listening e o speaking, e depois também a gente tem uma conversa com a agente. E aí a conversa é como em outras agências, que é mais sobre você, né? É feita face to face, pode ser presencial, pode ser pelo Meet, né? Online. E aí ela vai perguntar sobre você, o que você gosta de fazer no seu tempo livre, quais são as suas experiências com crianças, por que você quer ser au pair. Então, para responder essas perguntas, é uma questão de preparação, ok, dear? Mas sempre tenha em mente em falar as respostas completas, falar muito sobre você, para usar o seu inglês, para mostrar que você tem um vocabulário rico, ok? Para que o seu nível de inglês seja de intermediário para cima.